gente! Oi, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês quais são os melhores pueblos pra se morar aqui em Madrid. Lembrando que mais uma vez é uma questão de opinião. E não deixe de se inscrever no canal, segue a gente lá no Instagram E deixe seu comentário. e curte o vídeo. Como o Luiz já falou, é opinião. A gente pesquisou, a gente foi nos pueblos pra gente também conhecer e ter uma ideia. Porque é aquilo que a gente falou no vídeo passado sobre os bairros, a gente tem que conhecer. Não adianta a gente só pegar uma referência do que uma pessoa falou, porque cada um tem uma opinião, cada um vive de uma maneira e cada um tem uma perspectiva de vida diferente. Então, vamos lá. Bom, Toledo é uma cidade muito conhecida. É uma cidade pequena comparada com Madrid, mas tem tudo que tem nessa cidade. O preço dos aluguéis chega a ser 60% mais barato do que em relação à cidade de Madrid. Então, um quarto pode chegar a 400 euros, que é um valor semelhante ao de Madrid. Porém, se você for alugar uma casa com três quartos, chega a mais ou menos 570 euros, 600 euros, que comparado a Madrid, isso é um preço excelente. Excelente. Toledo fica mais ou menos 70, 72 quilômetros da cidade de Madrid. De ônibus daria mais ou menos uma hora. Igual eu falei, são 72 quilômetros, de carro dá mais ou menos uns 30 minutos. É a mesma coisa do trem, como é um trem bala, ele vai quase na mesma velocidade do carro, dá uns 30 minutos. E dependendo, né, gente? A gente tá falando que é uma hora de ônibus se você mora em umas regiões mais centrais. Se você mora num pueblo de Toledo mais afastado, obviamente o tempo vai ser maior. Mas vocês têm que pensar na qualidade de vida, se é isso que vocês querem, morar em pueblo. E também botar no papel, tá, gente? É uma dica. Botar no papel se vale a pena. Que às vezes você tá pagando muito barato de aluguel, mas tá pagando alto de transporte pra chegar no centro de Madrid. Às vezes gasolina, vai ter que comprar um carro, talvez. Sim. Questão do tempo, a comodidade, o conforto de você acordar e chegar no seu trabalho rapidamente. Então, às vezes, juntando o preço vamos supor, de ter que comprar um carro, do abono mensal do transporte, ou um transporte que você vai pegar todo dia para ir o tempo, às vezes não valeria a pena e seria melhor então pagar mais caro num aluguel, por exemplo, no centro de Madrid. Mas nós estamos dando dicas aqui para vocês do que seria quais seriam os melhores pueblos para se morar aqui, mas eu acho que sempre repensando se é o mais viável para você. O próximo pueblo que nós vamos falar pra vocês é Segóvia. Segóvia é um pueblo não tão perto de Madrid, fica mais ou menos uns 100 quilômetros, mais ou menos uma hora de trem-bala, mais ou menos aqui, né, de Madrid pra Segóvia. De carro a gente foi tem pouco tempo, né, a gente até postou nos stories. A gente demorou uma hora. A gente demorou mais ou menos uma hora pra chegar lá de carro. E é um pueblo, gente, que se você, por exemplo, não gosta de frio, a gente já nem recomenda, porque é um dos pueblos em uma região mais fria, porque ela já tá mais ao norte de Madrid, né? Ela já tá mais ao norte do mapa, assim, da Espanha. Então, é uma região que chega a fazer 1 grau, 9 graus. 9 graus, tipo, a máxima do dia. Então, é uma região bem fria e a gente percebeu isso chegando lá. Porque a gente tava aqui em Madrid de boa, a gente tava até sol, tava gostosinho. A gente foi só com uma jaqueta jeans, chegamos lá. Tava bem frio. Sim. E assim, o aluguel lá, gente, eu não acho tão mais barato do que Madrid, mas a gente tá falando pela qualidade de vida e morar em um lugar tranquilo que não seja o centro de Madrid. Por exemplo, um quarto lá você também paga entre 400 e 600 euros, que eu acho que eu acho caro, o mesmo valor, mas é mais ou menos o mesmo preço de um quarto aqui em Madrid. Então eu penso que se você quer morar em Madrid, mais perto do trabalho, seria mais viável um quarto aqui. Mas um apartamento, por exemplo, de 3 quartos, entre 1.900, 1.200 euros, já assim. É mais caro eu já do acho que mais a região caro. de Toledo e basicamente o mesmo preço que Madrid, né? Sim, eu acho, assim, na nossa opinião, eu nunca pesquisei apartamentos por lá, porque nunca foi o nosso interesse morar lá. Mas eu acho que a diferença é que você paga 1.200 num apartamento aqui em Madrid, tipo de 60 metros quadrados, um quarto. E acredito que em Segóvia você deve ter um apartamento de 1.200, às vezes 3 quartos, com uma área privativa. Eu acredito que seja isso, né, um apartamento maior. Não tenho certeza sobre essa parte do apartamento, porque a gente nunca procurou apartamento por lá. Sim. A gente já procurou em algum desses pueblos, mas Segóvia não foi um deles, porque a gente acha muito longe de Madrid. Sim, mas a gente achou a cidade bem bonita, tem uma arquitetura diferente, tem um aqueduto lá que é bem famoso, então é uma cidadezinha bem charmosa para se morar também. Bem Sim, bonita. eu moraria lá. Se, por exemplo, fosse mais próximo do nosso trabalho, né? Se a gente tivesse uma oportunidade melhor de estar morando lá. Mas ainda a nossa opção é morar aqui em Madrid mesmo. Mas, por exemplo, Toledo, eu moraria também em Toledo, porque é lindo, uma cidade linda, tudo muito tranquilo. E faz mais a nossa vibe, né? Essa coisa de pueblo, de morar numa cidade mais pacata, Sim. coisas mais tranquilas. Mas então, bora pro próximo.
E aqui vai São Sebastián de los Reyes, que Barra Alcobendas, que pra gente é basicamente a mesma coisa. porque Alcobendas eu acho que... eu não sei se Alcobendas seria um pueblo ou seria um bairro de Madrid. Essa parte do Alcobendas eu tenho um pouco de dúvida. Eu acho que é um pueblo. Eu acho que é um pueblo também. Mas a gente morava numa rua que ela era bem a divisão de São Sebastián pra Alcobendas. Então, tipo, a gente descia a rua, a gente tava em Alcobendas, a gente subia a rua, a gente tava em São Sebastián. E é um pueblo que ganhou nosso coração. A gente amou morar lá. A gente ainda pensa na possibilidade de voltar, porque é um pueblo muito tranquilo, é um lugar muito A calmo. gente chegou a morar lá por 3 anos. Sim. E a gente gostou muito, porque tinha tudo perto, era muito tranquilo comparado com a cidade, não tinha tanto carro, não tem tanta gente na rua, não tem tanto movimento, mas todo tipo de comércio ou necessidade que a gente tinha estava próximo. E era um bairro bem família, né? A gente via bastante criança na Muitos rua. parques. Muitos parques pra gente poder andar, tanto com a criança, caso a gente tenha um filho, quanto pra levar a Megan pra passear, porque a nossa filha dog ama brincar nos parquinhos e a gente adora sair com ela. Então, pra nós, a gente tem que morar num lugar que tenha parque perto pra gente poder passear com ela. E é um lugar que tinha tudo, gente. Sério, o centrinho tinha tudo. Tinha um shopping, tem lá tem um centro comercial, né? Que é um centro onde tem várias coisas. Onde tem o IKEA, onde tem o Media Market, tem shopping, tem um Carrefour. Né? Ele não é tão perto, mas ele tem um metrô que deixa perto, tem ônibus que deixa perto. E, gente, estou falando aqui de pueblos pra vocês e vai o mesmo adendo que eu fiz no vídeo de bairros. A circulação de transporte público aqui em Madrid e região é muito boa. Sim, chega tranquilamente em Você Madrid. chega tranquilamente onde Utilizando vocês o trem, quiserem. você de San Sebastián ao centro de Madrid, Porta do Sol, 40 minutos, 45 minutos utilizando só um trem mesmo e você para literalmente dentro de Porta do Sol. Sim, dentro da praça Porta do Sol. E assim, a gente gostava muito disso. Porque a gente estava perto do centro, mas ao mesmo tempo não estava perto do centro. Então a gente vivia aquela vidinha de interior, pacata, aonde tinha siesta total no nosso pueblo, né? Que a gente falou isso em outro vídeo. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, não sei pra qual lado que fica. Mas a gente vivia essa parte da siesta, onde tudo fechava na hora do almoço. Era uma cidade muito tranquila. A gente nunca teve problemas lá. Óbvio que tem problemas com vizinhos, que a gente já teve com vários vizinhos aqui. Já vi que todo mundo tem, porque é uma coisa bem cotidiana aqui ter problema com vizinho. Mas eu acho que isso é normal em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer cidade. Sim. Mas fora isso, a gente nunca teve problema nenhum. A gente gostava muito dessa vida de morar em San Sebastián de los Reyes. E de todos esses pueblos que a gente tá falando, eu acho que esse é o mais próximo de Madrid. É bem próximo. Tá? Ele é bem próximo de Madrid. Então vamos falar agora de Alcalá de Henares e Torrejón de Ardoz. Sim. Que são dois pueblos que ficam um pouquinho mais ao lado de Madrid, assim, mais ao leste, eu acho, de Madrid. E assim, você vai andando, você passa por Torrejón e de Torrejón você chega em Alcalá. Eles são pueblos que eles ficam bem juntinhos, né? Um do lado do outro. E são pueblos muito bons. Eles são pueblos mais antigos. Alcalá de Henares, por exemplo, é um pueblo... o pessoal de Alcalá de Henares fala que nem gostam que chamem lá de pueblo, porque pra eles lá não é pueblo. E a gente conhece muitos brasileiros que moram lá e trabalham aqui em Madrid. E eles pegam um carro sem problemas em acho que 1 hora... De 40 a 60 minutos, 40 a 60 minutos chegam no centro de Madrid para trabalhar e eles adoram morar lá pela tranquilidade, Sim. por pagar um valor mais baixo de aluguel e ter uma casa grande, às vezes com área, com quintal para cachorro, com piscina. Depois de Toledo, esses dois pueblos foram apartamentos que nós já olhamos. Então compensa. A gente gostou bastante da região. Alcalá de Henares a gente achou meio longe, mas a gente ficou encantado por Torrejón. A gente gostou bastante, apartamento bem grande, com um aluguel mais em conta. Sim. Tudo perto também. Lá tem uma região super nova de condomínios, com prédios obras novas, né? E, gente, lembrando, um adendo nesse vídeo. Todos esses pueblos que nós estamos falando, eles são super estruturados, tá? Eles têm uma infraestrutura top. Sim. Tem escola, tem mercado, tem a prefeitura, tem o shopping, tem cinema, tem tudo, tá? Então não é assim, eu vou morar em Segóvia e vou ter que vir aqui pra Madrid trazer meu filho. Não. Lá tem tudo. Escolas normalmente são bilíngues, trilíngues. E escolas públicas, também tem escolas particulares, mas assim, uma infraestrutura muito boa pra se viver. Você pode viver tranquilamente nessa cidade sem ter necessidade de vir pra Madrid. Pode ter que vir pra Madrid se às vezes a pessoa trabalha aqui na cidade, mas se ela às vezes trabalha de casa, se é home office, ou se encontra o mesmo emprego nessas regiões, não precisa nem sair dessa região, porque tem tudo. Sim, quando a gente morava no pueblo, a gente basicamente vivia no pueblo.
A gente só ia pro centro de Madrid quando a gente queria realmente, por exemplo, passear na Primark, ver alguma coisa diferente no centro de Madrid. Fora isso, era no shopping do Pueblo, era o cinema do Pueblo. O Luiz trabalha de home office, eu trabalhava no centro de Madrid. Então, a única vez que eu ia pro centro era realmente pra trabalhar, não ia pra passear. Eu ia trabalhar, eu voltava e o resto da nossa vida a gente fazia no Pueblo, porque tem tudo, tudo. E Torrejón e Alcalá de Henares, gente, eles ficam, como a gente disse, a 40, 60 minutos do centro de Madrid. Tem ônibus, tem metrô, tem todo o transporte público, são bairros muito bons, e são bairros, gente, que a gente também, são os pueblos, né, eu falo bairros, mas são os pueblos, que assim, esses pueblos que a gente tá falando pra vocês, são pueblos que a gente indica, porque nós somos muito chatos com essa coisa de apartamento, de região pra morar, e são regiões que a gente não vê tantas notícias ruins. Não é porque é a Europa que não tem notícias ruins, que não Sim. tem assalto, que não tem roubo. Aqui também tem. E esses são um dos pueblos que a gente não vê tantas notícias ruins. Então, que a gente indicaria morar. Porque tem pueblos aqui, gente, que são notícias De péssimas, gangues, essas de coisas. gangues, assim, de só notícias ruins que a gente não indicaria mesmo. Se a pessoa vier perguntar, olha, o que vocês acham desse bairro? A gente ia ser muito sincero. Falar, olha, vale você visitar pra você ver se é o que você gosta, se combina com a sua vibe, se é o que você tem condições, por exemplo, financeiras pra pagar, mas nós não recomendamos, né? E aí vai da opinião de cada um, tá? Lembrando que é a nossa opinião. E por último, mas não menos importante, vamos falar de Aranjuez, que é um pueblo mais distantezinho de Madrid. Ele fica ao sul, ele fica bem pra baixo de Madrid, mas é um pueblo lindo. A gente escuta falar muito bem desse pueblo. Então, a cidade de Aranjuez, ela faz província com a cidade de Toledo e está mais ou menos a 50 quilômetros de Madrid e ela foi considerada a segunda melhor cidade para se morar dentro da Espanha. É um pueblozinho lindo, gente, sério. Se vocês não conhecem, dá uma googlada aí, né? Não, joga no Google, joga aqui no YouTube pra vocês pesquisarem e verem, assim, um pouco da paisagem do Isso. lugar. É muito lindo. E É. uma coisa que eu digo, lá os aluguéis são bem baixos, assim. Sim. São apartamentos grandes, casas grandes. Tem muita opção nesses pueblos de casa, né? Sim, então, quanto mais afastado desses centros urbanos que são Madrid e Barcelona, Zaragoza e essas outras cidades, o aluguel vai caindo bastante de preço. Às vezes você consegue alugar uma casa maior, com mais quartos, mais banheiros, com área, com quintal. Ou os chalés aqui, Ou né? chalés. Que são tem E- duplex, então, essas coisas. Eu conheço muita gente que tem muito dinheiro nas empresas que eu trabalhei, que eles trabalhavam em Madrid, mas tinham uma casa que ficava uma hora e meia de distância daqui e moram em casas absurdas, aquelas Então- que você pensa assim, pô, como é que o cara paga essa casa? E normalmente o aluguel não é tão caro comparado com viver dentro de Madrid. Então, o que a gente pode ver é que muitas pessoas trabalham e ganham muito bem aqui. E ao invés de escolherem morar em Madrid e pagar um super aluguel e pra estar morando, né, pra ter o Pra falar que luxo mora em de Madrid, morar né? em Madrid, prefere ir morar em Pueblo, às vezes 1 hora, 40 minutos, 1 hora de Madrid, e mora numa casa enorme, e pagam muito baixo. Exemplo que a gente tem um casal de amigos, né, que eles moram em um pueblo, que é outro que a gente não falou aqui, um pueblo que chama Guadalajara, que é um pueblo muito bom também, a gente só não citou ele aqui, porque senão a gente vai ficar aqui falando vários pueblos, porque se vocês quiserem, a gente pode fazer a parte 2. Tem muitos pueblos bons aqui, eles moram em Guadalajara, numa casa que tem, 5 quartos, 2 andares, espaço pra piscina, uma área enorme, cozinha grande, 2 ou 3 banheiros, eles pagam 500 euros. Mas aí vai da qualidade de vida, do custo de vida, do que vocês querem viver. A gente já pensou na possibilidade de morar lá, a gente foi até olhar apartamento lá, casa uma vez, mas a gente achou muito fora de mão pra gente morar, porque mesmo a gente gostando da vida pacata, a gente gosta de ter acesso rápido ao centro da cidade. Então a gente achou um pouco inviável pra gente estar morando tão longe assim. Mas, cara, se vocês gostam, se essa é a vibe de vocês, é a ideia, às vezes tem filho, quer que o filho tenha às vezes mais conforto pra poder brincar na rua. Porque, por exemplo, se você mora no centro de Madrid, seu filho não vai brincar na rua, porque passa carro a todo momento, é gente andando a todo momento. E eu, por exemplo, acho até perigoso, porque é muito turista, é muita gente, a gente não sabe, né, do que passa na cabeça das pessoas. Então, é muito relativo isso. Mas esses são os pueblos que a gente mais gosta. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parte 2, uma parte 3, porque tem muito pueblo bom, muito pueblo Muita coisa que a gente tem pra conhecer. pra né? conhecer também aqui em Madrid. E a gente pode também falar pra vocês, mostrar os pueblos mais caros e os pueblos mais baratos de se morar aqui em Madrid. Pode ser de Madrid e depois a gente pode olhar também sobre a Espanha, né? Pra falar Sim, sobre porque isso.
Tem muito pueblo lindo aqui em Madrid, gente, mas que também é uma fortuna de morar. Como tem muito pueblo lindo que é super barato, como Aranjuez, por exemplo. É um pueblo bem barato de se morar e é um pueblo lindo. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil pra você e que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, como o Luiz falou no começo do vídeo, não deixe de se inscrever, dar o like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, qualquer dúvida, comenta aí.